E aí, senhores, como estão? Tudo bem? Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês do nosso Chimarrão com Farina. E hoje nós vamos falar dos jogos de terça e quarta-feira. Vou juntar os dois dias num único dia, num único vídeo, porque nós vamos ter uma quantidade pequena de jogos. Aí ao meio dessa semana vamos ter Champions League, vamos ter Europa League, vamos ter Libertadores, Sul-Americana e um ou que outro jogo que é de campeonato pontos corridos, né? Mas está começando agora também, então a gente não tem como separar muita coisa para você, tá? Então nós vamos reunir os dois dias num só, pode ser? Vou chamar a atenção aqui para os nossos parceiros, a Betfair, a MyBetSpace, a WedBet e o Bolsa de Apostas, que estão sempre aqui também auxiliando, né, para que a gente possa evoluir nesse projeto junto com vocês. E também, se você quer passar adiante algum assunto que não é interessante para você, aqui na descrição ou na timeline você consegue evoluir durante o vídeo e ir só a parte que te interessa, tá bom? Já deixa o teu like, já se inscreve no canal, já deixa o teu comentário se é positivo, se é negativo. Tudo vai nos ajudar aí a estar sempre crescendo o nosso canal, tá bom? Iniciando aqui, pessoal, eu vou, claro, né? Terça-feira, aqui, ó, trazer mais uma passagemzinha do meu livro, O Algoritmo da Vitória, um livro que, como eu já falei para vocês, eu já li ele uma vez e agora estou voltando e anotando algumas coisas que eu considero importante para compartilhar com vocês, tá bom? Eu acho que tudo que a gente consegue compartilhar com a galera, por mais que muitas vezes não seja algo que você esteja precisando naquele momento, eu acredito que para alguém possa encaixar como uma luva e crescer, evoluir nesse dia, principalmente nesse início de semana, tá bom? Me permite então ler um trechinho para vocês e a gente debater sobre isso? Top, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a influência do jogo mental, certo? A passagem é a seguinte: a marca do campeão é a capacidade de vencer quando você não está jogando bem e suas emoções não são o que deveriam ser. Olha que interessante, né? Quem disse isso foi a tenista Billie Jean King e Alex Ferguson, do Manchester United. Quem não lembra do Alex Ferguson, pode ser que eu esteja enganado, mas foi o técnico mais longevo, né? Que mais ficou numa equipe, no Manchester United, e foi o que ele e a tenista Billie Jean King falaram, né? A capacidade de vencer quando você não está jogando bem e suas emoções não são o que deveriam ser é a marca do campeão, tá? Isso até me traz uma situação bem atual, que é o Botafogo. O Botafogo, e para quem não está acompanhando o Campeonato Brasileiro, está em outro planeta, Botafogo vem fazendo uma campanha sensacional. Esses dias eu estava analisando o Botafogo e pensando o seguinte, cara, eu particularmente acompanho futebol há bastante tempo. Dos jogadores que estão hoje no Botafogo, eu conheço assim de nome, né? O Vitor Cuesta, que era jogador do Inter, e o Tiquinho Soares, eu já conhecia ele, que ele jogava no Porto, tá? Galera, se eu estiver dando alguma informação errada aqui, me avisa, tá? Mas é isso. Então, os únicos dois jogadores. Aí eu vi o jogo que ele fez contra o Internacional e, cara, os jogadores são desconhecidos, tá? Eu nem me lembro agora de cabeça para citar um aqui para vocês, tá? O próprio goleiro tem hoje o a, como é que é o nome do goleiro? Gatito, né? Gatito Fernandes.
que está na reserva, e tem esse goleiro, que eu não sei te dizer o nome dele agora. Eu não sei, eu não me lembro. Eu tenho uma memória ruim. Mas o que eu quero dizer com isso, galera? O Botafogo ele não tem elenco, ele tem um time. Ele tem uma equipe muito bem equilibrada. E muitas vezes ele não está no seu melhor momento. Agora que ele perdeu o Tiquinho Soares, que estava sendo o principal atacante, o artilheiro aí do campeonato, a parte psicológica precisou ser reforçada. Porque o cara que está ali jogando, ele confia bastante no Tiquinho Soares, que é o cara que está fazendo gol. Aí o cara sai. Se esses jogadores deixam isso tomar conta, certamente eles não vão conseguir evoluir e fazer o que estão fazendo. Então, o que eu quero dizer? Nem sempre um elenco cheio de estrelas vai fazer a diferença. É claro que jogadores com competência, jogadores que já têm um histórico, eles podem fazer uma diferença dentro de uma equipe. Mas não é só isso que torna um time campeão. A gente tem alguns exemplos recentes. Real Madrid, que não é tão recente, mas o Real Madrid na época dos Galácticos, né, do Real Madrid, que ia bem, mas não conseguia evoluir e chegar aonde deveria, onde todo mundo esperava. O caso mais recente um pouco é o PSG, onde tinha jogadores fantásticos, Neymar, Messi, Mbappé, e o time não conseguia chegar aonde deveria. Por quê? Por mais que tivesse uma condição especial dentro de campo, com nomes de qualidade, não era um time fechado, não era um time comprometido um com o outro. Então a parte psicológica não estava bem. Quando ele diz isso, a capacidade de vencer quando você não está jogando bem e suas emoções não são o que deveriam ser. Isso eu trago para o Botafogo, que é uma equipe que, mesmo quando está num dia difícil, jogando contra uma equipe difícil, a parte psicológica um tanto abalada, ele consegue se reinventar e consegue vencer e consegue atingir seu objetivo. Então a diferença de um time campeão, com mentalidade campeão, e um time que só tem estrela e não consegue evoluir. Tá? Então, não sei se eu consegui ser claro nessa colocação, mas é isso que eu penso. Tá? Em seu livro Liderança, escreveu o quê? O Alex Ferguson, né? Escreveu um livro Liderança. Quando um jogo começa a dar errado, é muito fácil os atletas serem controlados pelo sentimento em vez de seguirem a cabeça. Todos os nossos treinos eram feitos de forma a incutir nos jogadores a necessidade de se aterem ao plano. Ferguson observava bem a atitude de cada atleta ao treinar. Aqueles que levavam a sério o treino estavam bem. Quão importante é o jogo mental para o desempenho? Ninguém sabe ao certo, mas Brad Gilbert compartilhou conosco a mensuração intuitiva que fazia com Agassi. Não lembro do André Agassi, né? Se num jogo você estiver com 60% das suas habilidades físicas, mas 90% presente mentalmente, você vai ganhar. Já se estiver só 60% mentalmente presente, perderá a mesma partida com 90% das habilidades físicas. Deu para entender? Não precisa nem traduzir isso, né, galera? Se você está melhor mentalmente e um pouco menos fisicamente, a tua mente consegue sobressair a parte física. Já ao contrário, não. Se você não está bem mentalmente, mas está bem fisicamente, mesmo assim vai ser prejudicial, porque o teu físico depende do teu psicológico. E é por isso que a gente diz aqui no trade esportivo que 80% do teu sucesso é mental, 20% é estratégia, é físico, é todas as outras coisas. Mas o mental tem que estar 100% para que tu tome as melhores decisões, certo?
Dá vontade de não parar, né, com esse livro aqui, mas eu também não posso me estender muito. Mas eu adoro, cara. Fica ligado aí que a gente vai trazer mais informações para vocês e vamos trazer mais leituras como essa, tá bom? Agora, turma, agora nós vamos, já está aqui, nós vamos falar sobre os jogos, né? Temos que falar de jogo, falar de futebol. E é isso que a gente vai fazer neste momento. Vamos falar dos jogos de terça-feira, dia 22, e vamos falar dos jogos de quarta-feira, dia 23, tá? São situações aqui que a gente vai ter para trabalhar. Iniciando esse jogo, o único jogo do dia que eu selecionei, tá? É Munich e Lübeck, pela terceira liga da Alemanha. Por que eu separei esse jogo? Já deixei ele aqui com um jogo um pouquinho mais, que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase para ele. Porque o Munique já venceu as duas primeiras partidas na competição. Está com uma odd de 1,60 e vai jogar contra uma equipe que empatou as duas primeiras. Então nós temos aqui um Munique que marcou nas últimas 6, não perdeu as últimas 6, marcou 2 ou mais gols nas últimas 5, over 1,5 em 9 e over 0,5 HT em 9. Então uma equipe que tem uma tendência muito grande de fazer gol no primeiro tempo e também de pelo menos fazer um gol na partida. Então eu acredito que vai ser um jogo aqui para a gente trabalhar o lei 0-1 com um bom padrão e um possível lei goleada, caso o Muniz dê essa condição do lei goleada. Mas a principal estratégia para esse jogo é o lei 0-1, tá bom? Então vejo um jogo com grande potencial aqui para a gente vir a trabalhar esse resultado do 0-1. Alguns jogos para gols, só que aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? São jogos de Copa, então a parte de pré-análise ela fica comprometida. Porém, o histórico que traz das equipes, a pesquisa que a gente fez para colocar esses jogos aqui em jogos para gols, é o que as equipes vêm fazendo também nas competições. Tá? Então a gente vê aqui que são equipes que marcam muitos gols e tem uma tendência grande de pelo menos fazer um gol na partida, né? Ou o jogo em si ter pelo menos 3 gols, né? O over 2,5. Então a gente vê aqui o Rangers e PSV Eindhoven, né? Olha só o Eindhoven como vem muito bem aqui, marcou nas últimas 10, não perdeu as últimas 10, ganhou as últimas 6. Tá? Nós temos um jogo com odd parelha, mas um jogo que pode ser aberto. Pode ser totalmente fechado, pode ser um jogo totalmente ao contrário do que eu estou dizendo? Pode, porque é um jogo de Copa. Então a gente não sabe muito ao certo o que vai acontecer. E também tem um detalhe, é jogo de ida. Então não é aquele jogo que existe uma disputa porque tem que ser naquele momento que vai ser decidido, tá certo? Então tem que tomar um pouco de cuidado. O outro jogo com a mesma característica é o Hakon e o FC Copenhague. Tá? Um jogo parelho, mas duas equipes que fazem gols, então eu trago aqui pro jogos com possível gol. Tá? BTTS, temos o Mirassol e o Juventude. O Mirassol é favorito, porém faz 4 partidas que não vence, as últimas 2 perdeu, e o Juventude é uma equipe que marca gols em casa e fora. Tá? Então eu vejo que uma boa condição, mesmo o Juventude não sendo favorito, de pelo menos marcar um gol no Mirassol. Tá? Então há uma tendência bacana aqui para a gente trabalhar esse possível 3-0 contra o Mirassol. Tá? E aí eu separei aqui 2 jogos que é pro live, né? Jogo de ida da Libertadores, temos um Bolívar e Internacional. O Inter na Libertadores, claro, vem embalado, eliminou o River Plate, mas tem um jogo muito difícil contra o Bolívar. Tá? O Inter teve um empate, se eu não me engano, no final de semana, que não foi muito bacana, né? Jogando em casa. E eu vejo aqui uma boa condição para a gente trabalhar um 0-1 no Bolívar, né? E um possível até 3-0 no Bolívar também.
tá? Mas é um jogo totalmente por live. Aqui é muito difícil a gente dizer qualquer coisa sobre esse jogo. 5 minutos de partida a gente já vai entender, ou pelo menos tentar entender como que o jogo vai se desenrolar. E temos aqui um Corinthians e Estudiantes também, tá? Temos um Corinthians que está na Sul-Americana, é favorito para jogar contra o Estudiantes, mas é aquela coisa, né? Corinthians tá oscilando demais, uma hora tá bem, outra hora já não tá tão bem, né? Tem pecado muito na parte ofensiva e o que tem salvado um pouco a equipe é a defesa, né? O Cássio tem salvado o Corinthians muito aí, então eu vejo um jogo para poucos gols, na verdade, mas só o live que vai nos dizer qualquer coisa, tá bom? Então, galera, esses são os cenários, esses são os jogos para terça-feira. Agora a gente vai para quarta-feira. Tá? Vamos passar aqui para quarta. Já vou fechar essas abinhas aqui que não tem nada hoje, né, para não nos atrapalhar. E vamos deixar aberto aqui só os jogos que nós vamos acompanhar. Iniciando aqui, Regensburg e Borussia Dortmund 2. Bem interessante esse jogo. Eu vejo aqui um bom cenário para a gente trabalhar o 0-1 a favor do Regensburg e também o 3-0. Tá? Por quê? Porque o Regensburg é uma equipe que tem levado muitos gols em casa. Olha só, concedeu nas últimas 8, não ganhou em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6 e é uma equipe que marca pelo menos 2 gols na partida, né? O over 1,5. O Borussia Dortmund 2, por outro lado, nós temos aqui, ó, marcou em 9, marcou primeiro em 8 e não perdeu em 8. Então uma condição interessante aqui para a gente trabalhar um possível 3-0 contra o James Regensburg. Fechou? Esse é o jogo para quarta-feira, um jogo que eu vou dar um pouquinho mais de ênfase, onde nós temos aqui uma pré-análise um pouquinho melhor, tá bom? Gols para HT. Tem um jogo aqui que a gente fez uma análise de gols para HT. Dinamo, Vologda e Sparta Kostroma. Daqui é da República Tcheca, se eu não me engano. Acho que sim. É um jogo de Copa. Tá? Então, assim, galera, não temos muitas informações aqui sobre as equipes. É um jogo de Copa, mas estatisticamente nós temos uma condição de ter gols no HT nessa partida, tá? Estatisticamente, isso não quer dizer que vá acontecer de fato, como vocês viram, um jogo de Copa e tem muitas variantes aqui no meio, então se você for observar esse jogo, tome cuidado, tá bom? Trabalhe com uma gestão bem reduzida para não ter problema. Aqui nós temos alguns jogos que eu separei pro live, jogos que são inteiramente pro live. Nós temos o Hibernian contra o Aston Villa. Vai ser o primeiro jogo do Aston Villa nessa Conference League. Tá? Aston Villa que fez um bom jogo no final de semana pela Premier League. E temos o Hibernian que perdeu a primeira partida, venceu 2 e a última foi um empate. Uma equipe que faz e concede, mas o grande favorito é o Aston Villa. Um jogo totalmente para o live. Assim como Maccabi Haifa e Young Boys. Acompanhamos o Young Boys, né, o primeiro jogo também na Champions League, e o Maccabi Haifa é uma equipe que fez uma boa primeira parte da competição, mas também é um jogo totalmente para o live, é um jogo de ida, não tem muito que a gente falar sobre essa partida. Outro jogo é Braga e Panathinaikos, também Braga fez um jogo de muitos gols no final de semana, mas também não temos muito o que dizer sobre o jogo, é um jogo totalmente para o live. Molde e Galatasaray, duas equipes que a gente acompanha também, um jogo de odd parelha. A gente entende que pode ter gol dos dois lados, mas vamos ver no live se isso vai se confirmar. Né? Temos um Botafogo e Defensa e Justiça, mesmo Botafogo que a gente estava falando aí na nossa leitura. Na Sul-Americana, pega um adversário difícil, que é o Defensa e Justiça. Ó, nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias. Já o Botafogo venceu 2 e empatou 3. Mas eu vejo aqui pelo menos um gol. Botafogo jogando em casa, uma equipe que em casa faz bons jogos. Muito provavelmente vai tentar conseguir uma vantagem para depois ir jogar lá na Argentina. Tá? Deportivo Pereira e Palmeiras. Também aqui o Palmeiras, acredito que mesmo jogando fora de casa, pode fazer
um bom jogo, pode nos dar aqui um padrão para possível 1-0, mas é um jogo fora de casa, é difícil, então vamos ter que deixar para o live também. E Boca Juniors e Racing Club, né, duas equipes que estão bem na competição, no campeonato argentino, e se enfrentam pela Libertadores, oscilam bastante, e eu acredito em gols aqui para os dois lados, mas vai ser um jogo também totalmente pro live. Pode ser que isso mude nos jogos de volta, porque agora no jogo de ida a gente consegue ter alguma informação, alguma leitura para que no segundo jogo de volta, dependendo da necessidade de cada um, a gente possa incluir eles num outro filtro, né? A gente possa separar para observar um pouco mais e já vir com algo um pouco mais preparado para o jogo, tá bom? Galera, então é isso. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Tentei juntar os 2 dias aqui, terça e quarta, para que a gente também não faça vídeos muito soltos, né? Ainda não olhei os jogos de quinta e sexta-feira, mas já vi que sábado e domingo vamos ter a rodada completa das competições, então provavelmente vamos ter boas oportunidades. Então, tenta não meter o pé na jaca, fazer alguma bobagem nesses jogos de Copa, principalmente, que a gente não tem tanto embasamento, tá bom? Eu agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final. Mais uma vez aqui o nosso chimarrão com farina. É sempre muito bom estar participando aqui com vocês e espero que esse conteúdo tenha te auxiliado em alguma coisa, tá bom? Obrigado, tamo junto, valeu e até o próximo.